Oi, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Holocausto Brasileiro, inspirado principalmente nesse livro da Daniela Arbex. E o Holocausto Brasileiro ele é uma das marcas da luta antimanicomial no Brasil, então ele é ainda muito importante hoje em dia que a gente saiba da existência desse acontecimento aqui na nossa história. Mas afinal de contas, o que foi o Holocausto Brasileiro? Esse nome foi dado ao que foi chamado de Colônia, que é considerado o maior hospital psiquiátrico do Brasil inteiro, que ficava na cidade de Barbacena, numa cidade mineira. Ou seja, quando a gente fala do Colônia, ele foi inaugurado em 1903, só que a cidade de Barbacena ela tem o apelido de Cidade dos Loucos, ela era chamada assim na época. Isso é porque o Colônia não era o único hospital psiquiátrico dessa cidade. Ela tinha vários hospitais psiquiátricos e na época era muito comum. Tinha, na verdade, no país inteiro. Só que Barbacena, ela se destacava muito por esses hospitais psiquiátricos. E o Colônia, ele era o maior de todos eles. E o Colônia, ele foi inaugurado onde antes era um hospital para pessoas com tuberculose. Só que eram pessoas que tinham muito poder aquisitivo. Então, quando esse hospital fechou, o Colônia, o hospital psiquiátrico, foi aberto no local. E junto com a compra desse terreno, onde era o hospital para tuberculosos antes, foi comprado também um outro terreno pequeno, próximo ao Colônia, onde seriam colocados os corpos, futuramente, seria um cemitério. E esse cemitério, hoje em dia, é chamado Cemitério da Paz, e ele não está mais funcionando por excesso de carga humana. Mas por que o nome Holocausto é usado nessa situação? Holocausto, ou Shoah, do hebraico, significa destruição, ruína ou fim dos tempos. E Holocausto ele foi utilizado para falar, ele é utilizado para falar principalmente do genocídio em massa sistematicamente feito na época da Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala sobre os povos judaicos. E parece muito um exagero quando é utilizado para qualquer outra situação, se não essa destruição em massa completamente descabível do povo judeu. Mas nesse caso eu garanto para você que a utilização da palavra holocausto, da palavra destruição, faz todo sentido. Porque o que aconteceu aqui foi um holocausto, isso que aconteceu no Brasil, então as pessoas não têm noção da dinâmica, de como tudo isso funcionou, mas aconteceu, foi um holocausto sim, o uso dessa palavra está correto. O que aconteceu aqui foi um genocídio em massa, sistematizado pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira da época, que até hoje em dia perpetua essa ideia que estava acontecendo nessas situações aqui do Colônia, desses hospitais psiquiátricos que não eram hospitais e que não estavam buscando curar e nem tratar ninguém. O que acontecia? Esses pacientes chegavam no Colônia, eles eram completamente desprovidos da sua individualidade e da sua humanidade. Eles chegavam em vagões de trens, que eram chamados de vagões de louco, que eu vou falar mais um pouco aqui pra frente, e eles eram completamente despidos de qualquer humanidade. Eles tinham seus cabelos raspados, as suas identidades eram tiradas de si, porque quando eles chegavam sem documentos, eles eram apelidados pelos próprios funcionários, baseado na maioria das vezes em características físicas, ou então, quando eles chegavam com documentos, na hora de fazer as fichas psiquiátricas desses pacientes, o nome deles não era utilizado, e sim apenas formas de identificação, como, por exemplo, desafeto de fulano, entregue por ciclano, abandonado de Beltrano, ou seja, eles não tinham nome, eles não tinham características, eles viviam nus, com cabelos raspados, homens e mulheres no mesmo local, sem uniforme, sem qualquer forma de identificação, sem nome, mas afinal de contas, quem eram esses pacientes do Colônia? É bom a gente dizer aqui que o Colônia ele foi projetado para ser ocupado por cerca de 200 pacientes, esse era o máximo que ele conseguia suportar. Mas mais ou menos lá para o ano de 1911 já começaram relatos e documentos descrevendo uma sobrecarga no hospital. E a gente não está falando de uma sobrecarga de 200 pacientes. Por cerca de 1930, tinha aproximadamente 5.000 pacientes dentro de um lugar que foi feito para ocupar 200 pacientes. Então aí você já vê o quão mal organizado e sem um pingo de responsabilidade esse lugar era liderado, porque dirigido, ele não era dirigido por ninguém, aquele lugar, ele era uma zona total. Mais pra frente vocês vão entender a falta de profissionalismo que foi lidado dentro desse caso aqui, que era a sociedade inteira era conivente com toda essa situação. Mas os pacientes do Colônia, cerca de 70% deles sequer tinham algum tipo de diagnóstico de doença mental. Era literalmente qualquer pessoa podia ir parar no Colônia. Era majoritariamente homossexuais, negros, suicidas, meninas que casaram, meninas que engravidaram antes do casamento, ou então muitas vezes mulheres que engravidaram fora do casamento, ou então meninas que discutiram com os pais, homens idosos, grandes donos de grandes heranças, todo
tipo de pessoa ia para lá. Crianças, meninos de rua, bêbados. Se você era um incômodo para a sociedade, você ia para lá de qualquer forma. Era muito comum de que as pessoas sequer soubessem o motivo que foram parar no Colônia. Tem, por exemplo, o caso de uma das mulheres que ela foi parar no Colônia porque ela disse pro marido dela que estava se sentindo triste. Então ele colocou ela no Colônia e ela viveu lá o resto da vida inteira dela, sofrendo naquele lugar, porque ela disse que estava se sentindo triste. Tem muito caso de mães que colocavam seus filhos porque eles corriam muito no meio da rua, ou então porque eles eram muito quietos, não brincavam com ninguém. Então, qualquer pessoa que não se encaixava naquela caixinha perfeita ia parar no Colônia de todas as formas. Era muito comum que indigentes fossem para lá, mulheres que estão solteiras depois dos 30 anos de idade fossem para lá também, porque a família não queria mais continuar bancando, ou então pessoas deficientes, mulheres que denunciaram abusos sexuais. E assim, caso você fosse um problema para um político, para alguma autoridade grande, o Colônia era para onde você ia de qualquer forma, e não tinha escapatória. Porque assim, todo mundo conhecia alguém que foi pro Colônia e a pessoa era abandonada lá. A família não ia visitar, ninguém ia visitar, a pessoa ficava esquecida. Ao longo dos anos, e ninguém se importava, sabia que a pessoa estava lá, e era isso. A sociedade transformou o Colônia num depósito de gente, não era um hospital, era um depósito de gente. O que são os chamados trens de doido? De acordo com Guimarães da Rosa, foi esse o nome que ele deu para o trem que levava as pessoas para o Colônia, porque o Colônia é como se ele ficasse no fim de todo um caminho que o trem fazia, várias estações, vários trilhos de trem. Então a última parada era o Colônia. Então o que acontecia? O trem chegava no começo dos trilhos, ele passava pela região inteira, buscando as pessoas dos mais vastos locais. Ele passava em delegacias de polícia, pegava todo mundo que estava lá bêbado, se tinha alguma doença ou não, ia todo mundo. Ele passava por cidades do interior e buscava as pessoas que estavam lá, ele passava pelas cidades grandes, pegava todo mundo e levava para a última parada, que era a Colônia. E era um trem sem volta. Se você entrasse nos chamados trens de doido, você não voltava. E assim, a gente tem que pensar que isso aqui é um outro cenário. É numa época de que a psicologia estava em um pavio no Brasil, ela não estava nem no começo, a luta antimanicomial estava acontecendo lá fora, no Brasil ela não estava nem começando a ser pensada ainda, quando a Colônia realmente foi aberta em 1903, não se falava de luta antimanicomial ainda, e não ia se falar por um bom tempo. A psicologia, por exemplo, como profissão mesmo, ela só foi ser regulamentada no Brasil em 1963. Então, assim, aqui a gente tinha a psiquiatria, que no Brasil ainda estava engatinhando junto com a medicina, porque lá fora, no geral, ela já estava evoluindo e seguindo outros métodos, mas não era nada muito evoluído. Então a gente tinha aqui no Brasil 2 medicamentos, que era o vermelho e o azul, os eletrochoques e a lobotomia. Era o que tinha e trabalhava-se com isso. Então, assim, a sociedade ainda tinha aquela visão muito estigmatizada sobre o doido. Ah, é doido, é maluco, é doido, tem que internar. E essas pessoas, elas ficavam ali à mercê da sociedade, elas ficavam isoladas num canto. Então, assim, essas pessoas, elas, hoje em dia a gente sabe que existe preconceito com saúde mental. Na época, o papo de saúde mental nem existia ainda, a gente estava engatinhando, a gente era um país bem pequenininho, a medicina estava engatinhando, a psiquiatria estava engatinhando e a psicologia nem sonhava em nascer ainda. Os horrores do Colônia foram os mais variados, as pessoas estavam literalmente definhando de fome. O que acabava acontecendo era que as pessoas comiam ratos, bebiam urina e esgoto que passava pelos caminhos do Colônia, e Barbacena era e sempre foi uma cidade muito fria. É frio de dar, tipo assim, 5 a 8 graus de madrugada. E esses pacientes ficavam nus, porque eles não eram dados nenhum tipo de uniforme, nem roupas, nem nada. Eles dormiam ou no relento ou sobre camas de palha. Então eles costumavam se amontoar um em cima do outro para tentar gerar calor humano. Só que nessas situações que estavam embaixo acabavam falecendo. E era assim, ó, horrível. Eles tinham cerca de 3 refeições por dia quando tinham. Eram 2 refeições, que eram comida de verdade, e uma que era uma fruta, na maioria das vezes podre. Só que essa comida de verdade, ela não tinha o suficiente para todo mundo. Então o que os funcionários faziam? Eles davam uma canequinha de comida para cada um dos moradores, e depois de um tempo eles nem faziam mais isso, eles faziam como se fosse um coxo de alimentação de cavalos, viravam a comida lá e pediam para os pacientes todos virem comer como se fossem animais, porque não tinha comida para todo mundo e os funcionários não tinham como distribuir, porque era 5.000 pacientes num lugar feito para 200, então eles colocavam a alimentação ali de qualquer forma. O que acontecia? Essas 3 refeições eram servidas das 5 da manhã
até as 5 horas da tarde. Depois disso, os pacientes ficavam sem alimento. E se eles quisessem esse alimento, eles tinham que acordar às 4 horas da manhã, ir pra rua, no relento, no frio, ficar esperando até umas 5 numa fila, para torcer para ter comida para todo mundo, o que nunca tinha. E o que acontecia, esses pacientes acabavam se alimentando de ratos, baratas e de qualquer outros animais que passavam por ali, porque eles estavam morrendo de fome. Embora é fácil a gente olhar para essas imagens que eu tô colocando agora censuradas na tela e julgar os pacientes por exporem o corpo nu sem qualquer tipo de pudor, mas eles não tinham nenhuma outra escolha, porque quando eles chegavam, eles já eram despidos de suas roupas e não recebiam elas de volta. E mesmo que o hospital tivesse uniforme para oferecer para esses pacientes, eles não ofereciam. Então esses pacientes, mesmo tendo uniformes para utilizarem, os funcionários não davam, porque daria muito trabalho lavar esses uniformes e dar para eles de novo. Então eles só acharam melhor deixar todo mundo sem roupa nenhuma, num frio horrível da cidade, fazendo com que muitos morressem de frio, de choque térmico, porque era horrível o tempo lá. E assim, as pessoas morriam das mais diversas coisas diferentes, doença, sede, fome, mas especialmente de choques elétricos, porque essa era uma das formas de terapia que era feita no lugar, que é com choque elétrico, mas eles faziam sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de técnica, sem sequer um especialista nesse tipo de coisa. Não tinha um psiquiatra lá coordenando. Tinha cerca de um psiquiatra a cada 400 pacientes, para você ter uma noção do quão organizado era o lugar. Então eles aplicavam choque térmico, choque elétrico para qualquer pessoa, sem qualquer tipo de estudo em cima disso. A gente está falando de um nível e de uma potência de um choque elétrico que era de um ponto de que a cidade, várias vezes ao dia, ficava em blackout, ou seja, ficava completamente às escuras, porque o hospital usava tanto choque nos pacientes que a potência era tão grande, derrubava a rede elétrica da cidade inteira. Isso era várias vezes ao dia, 3, 4 vezes ao dia, porque eles tinham aplicado muitos choques elétricos nos pacientes com voltagens muito altas. E a religião católica foi responsável pelo apadrinhamento desse hospital psiquiátrico chamado Colônia. O que é apadrinhamento? Foi mandado um grupo de freiras, aproximadamente umas 8 freiras para mais, elas foram mandadas para serem responsáveis por cuidar dessas pessoas ali do Colônia, para auxiliar os funcionários e para orar por essas pessoas e para passar a palavra de Deus. Só que o que aconteceu? Não foi isso que houve lá, porque as freiras elas ficavam no outro pavilhão, elas só ficavam mais cerca de 2 horinhas com os doentes, rezando um terço, e não rezavam com eles, elas rezavam assim, elas só ficavam andando. E o que acontecia? As freiras usavam da mão de obra escrava das mulheres pacientes, que tinham que chegar lá pelas 4 horas da manhã, no frio, limpar a casa inteira das freiras, cozinhar, passar a roupa delas, bordar, tudo isso sem receber nada. E o que acontecia também? Essa freira-chefe, ela fez um processo ali de corrupção relacionado às carnes enviadas para os pacientes, porque o governo investia muito no Colônia. O Colônia, ele foi usado como uma máquina de lavagem de dinheiro gigantesca, porque havia investimento no Colônia, tanto de que o governo mandava muito dinheiro para a compra de carne, de primeiro, a melhor carne que tinha para os pacientes. Só que o que as freiras faziam? Essa freira-chefe, essa freira superior, ela fez um acordo com o açougueiro, de que ele mandaria somente uma pequena quantidade de carne de primeira, que seria para as freiras, e a carne para os pacientes, o restante das carnes, seria carne de terceiro, assim, a pior tipo de carne que tivesse, seria enviada para os pacientes. E o resto do dinheiro que sobrasse entre essa troca da carne de primeira para uma carne de terceira, ficaria para as freiras e para o açougueiro. Isso foi feito anos e anos e anos, os pacientes sem ter o que comer e elas fazendo a festa com o dinheiro que o governo estava dando para o hospital. Inclusive, tinham muitas mulheres grávidas dentro do Colônia, muitas que já chegavam grávidas e outras que ficavam grávidas dentro do Colônia, seja de outros pacientes ou até mesmo que foram abusadas pelos próprios médicos e enfermeiros do local. E o que acontecia? Quando essas mulheres tinham os seus bebês, caso elas e o bebê não morressem no parto, os bebês eram arrancados dessas mães e ou mortos, ou doados, ou então até mesmo vendidos. E o que acontecia? Essas mães, elas nunca se esqueciam dos seus filhos. É descrito no livro diversas vezes de mães que choravam ano após ano porque queriam saber o que tinha sido feito dos seus filhos e elas não souberam. Muitas delas morreram sem saber, a maioria delas morreu sem saber o que aconteceu com seus filhos, se eles morreram, se eles foram doados, e muitas dessas crianças eram adotadas pelas funcionárias do hospital, que criavam eles como os filhos, porque era muita criança que nascia lá, grande parte delas morriam, porque as mães estavam muito debilitadas pela falta de comida, mas as que sobreviviam
ninguém sabe em qual lugar do mundo grande parte dessas crianças foi parar. E ainda mais, o que corroborou para que o Colônia continuasse existindo durante tantos anos é o fato de que criou uma máfia para venda de corpos, de cadáveres e de órgãos, assim, de pessoas ali, de pacientes do Colônia. O que acontecia? Quando as pessoas morriam, esses corpos, essas ossadas, eram vendidas para cerca de 17 faculdades de medicina no Brasil. Aqui a gente está falando, assim, que foram documentados, tá? 1.836 cadáveres completos foram vendidos. As ossadas e a pele, não se tem sequer um registro de quantas ossadas foram, de quantas pessoas realmente foram vendidas. Porque a gente tem o registro dos cadáveres inteiros, mas as peças, como eram faladas, as ossadas separadas, a gente não sabe. É um número absurdo. E eram faculdades no Brasil inteiro. Cerca de 17 faculdades compravam esses cadáveres. E assim, era uma máfia muito lucrativa. Era assim, essas peças eram vendidas por cruzados na época, que dá aproximadamente, cada peça eles vendiam uns R$300. E como morria muita gente, era a ponto de, tipo assim, morrer 17 pessoas por dia, 60 pessoas em uma semana, 80 pessoas, 100 pessoas por semana, eles tinham muitas peças, que era assim que eles chamavam, para vender toda semana. Então foi um negócio muito lucrativo, e isso foi um dos motivos que fez com que o Colônia durasse tantos tempos, porque fazia dinheiro para todo mundo, para a igreja, para o governo, para os médicos, para os estudantes, todo mundo saía ganhando, tirando os pacientes. O Hospital Colônia inteiro, ele se sustentava em cima dessa ideia eugenista que a sociedade tinha na época, que é o quê? Vamos tirar tudo que é sujo, tudo que é ruim da nossa sociedade e vamos esconder em algum lugar que ninguém vai lembrar de ver. O que acontecia? Deficientes, moradores de rua, mulheres que não eram casadas, mulheres grávidas antes do casamento, aqueles que batiam de frente com o político, todas essas pessoas tinham que sumir para a sociedade da época. Ia todo mundo para o Colônia, e assim se resolvia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas afinal de contas, se o Colônia não era um hospital, para que servia o Colônia? O Colônia servia justamente para limpar a sociedade. Porque mesmo que ele fosse um hospital psiquiátrico, ele era carente de médicos e de enfermeiros. Os hospitais psiquiátricos no Brasil, eles surgiram lá aproximadamente em 1841 via um decreto. E por que houve esse decreto? Porque as cadeias estavam lotadas de gente. Então eles pensaram, vamos criar hospitais psiquiátricos. A gente pega essas pessoas que estão na cadeia incomodando e joga no hospital psiquiátrico. Ah, mas a psiquiatria só foi surgir lá pro século XIX e tudo mais. A gente bota quem que a gente quiser botar nesses hospitais psiquiátricos, eles vão ficar lá e acabou. Então, basicamente foi isso. Então, o Colônia, ele existia para limpar a sociedade, ele existia como troca de favor político, porque o Colônia, na época, ele era liderado por coronéis. Tudo, no geral, era liderado por coronéis. Na época, a gente está na época do coronelismo aqui. Então, o que acontecia? Você trocava uma vaga dentro do Colônia, porque recebia muito bem quem trabalhava lá. Não recebia mal. Porque você tem que imaginar que quem trabalhava lá não tinha que ter nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de preparo para estar trabalhando lá. Então imagina você receber muito bem sem estudo nenhum. Então as pessoas gostavam muito do Colônia na cidade, porque era o quê? Não só do Colônia, mas dos outros hospitais psiquiátricos também, porque era o quê? Vagas de emprego sem o preparo necessário. Então as pessoas trocavam votos por vagas de emprego lá e também era uma boa forma de manter as pessoas na linha, porque quando as pessoas respondiam ou ofendiam ou criavam um problema com algum político na época, a pessoa ia parar misteriosamente no Colônia. Sem contar que o Colônia era muito rentável por conta daquela questão das vendas dos corpos e também porque muitos estudantes de psiquiatria ficavam no Colônia durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, estudando com os pacientes que estavam lá. E a gente sabe o tipo de estudo que eles faziam, afinal de contas, lobotomia não é... Você não encontra pessoas para serem cobaias de lobotomia em qualquer lugar, né? Você encontrava no Colônia. E assim, quando a gente fala dos funcionários do Colônia, a gente está falando de pessoas sem qualquer tipo de preparo. Um funcionário para cada 400 pacientes. A gente está falando de um médico geral que chegava e decidia, não dar 200 voltagens de eletrochoque nessas 10 pessoas aqui. Sem nenhuma análise, sem nenhum estudo, não tinha ciência nesse lugar. Isso não é ciência, não havia método científico nesse lugar. Era escolhido simplesmente o que eles queriam, da forma que eles queriam, era do nível assim, pessoas chegavam para trabalhar na cozinha, e quem trabalhava na cozinha também administrava os eletrochoques e também fazia os curativos. Não havia nenhum tipo de preparo científico, nenhum tipo de estudo para as pessoas estarem fazendo aquilo. E é por isso que saía tanta
crueldade dali, porque não tinha ninguém olhando, não tinha nenhum órgão, assim, responsável por fiscalizar se esse lugar estava sendo bem feito ou não, porque estava todo mundo por dentro dessa crueldade e ninguém fazia nada. Todo mundo era conivente. Então não adianta falar, o governo não sabia. Sabia. A sociedade não sabia. Sabia. As famílias que colocavam as pessoas lá dentro, sabia. Todo mundo sabia. Só que as pessoas preferiam deixar como estava, porque era melhor. Não enchia a cidade, tá ótimo, eles estão lá escondidos, eu não vejo. Então as pessoas não se importavam. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Mas afinal, como é que era feita a preparação desses funcionários? Não existia a preparo desses funcionários, não existia, tá? Não é como se eles fizessem um curso para trabalhar no Colônia, eles faziam, não existia. Qualquer pessoa podia trabalhar no Colônia, eu podia. O que acontecia era de que as pessoas faziam um teste. O teste era, você chegou lá, você quer trabalhar na cozinha? Não, você tem que fazer um teste. O teste é aplicar o eletrochoque no paciente. Se você aguentar aplicar o eletrochoque, ver aquela imagem, você continua. Senão você sai e eles chamam outra pessoa para ficar no seu lugar. Porque você não vai ficar na cozinha. Você vai ficar onde precisar ficar. Fazer curativo, cozinha, ajudar a arrumar a fila dos pacientes, limpar os pacientes, cuidar das crianças deficientes. Você vai fazer o que tiver para fazer. Você não vai escolher. E aí que tá o grande problema. Porque eram vários funcionários diferentes. E uma dessas funcionárias, relata de que uma das piores coisas que ela já viveu na vida dela foi na hora de aplicar os eletrochoques nos pacientes, porque ela explicou que os pacientes ficavam imobilizados, né, com vários panos para eles não se debaterem. Então ela falou que ela colocava cerca de 20 pacientes imobilizados, todos na mesma sala, e que eles ficavam vendo os outros pacientes antes deles levarem o eletrochoque, e que eles ficavam desesperados, e que ela tentava acalmar eles, falando para eles se acalmarem, para eles rezarem, porque era pro bem deles. E o que acontecia era que metade dos pacientes morriam, porque não tinha nenhum tipo de preparo para aplicar aquele eletrochoque, nenhuma técnica, nenhum estudo, era coisa assim. Eles aplicavam várias vezes ao dia voltagens de 110, 220, 300 voltagens, e assim, ó, a pessoa não tinha condições. Era aplicado 2, 3 vezes ao dia, era aplicado todos os dias da semana, tanto que é por isso que vivia caindo a luz na cidade, porque era várias vezes, e eram em vários hospitais psiquiátricos diferentes, então era tanta energia que, assim, não tinha como essas pessoas aguentarem, não tinha realmente como essas pessoas sobreviverem, e era de um ponto de que, se o primeiro paciente tivesse sobrevivido, ele ia levantar e ia ajudar a segurar o segundo, porque era tanta falta de profissionais, realmente, que os próprios pacientes participavam, e assim, gente, é de uma crueldade que não dá nem explicar. Outra terapia, outro método que era muito utilizado no Colônia eram as lobotomias, que a lobotomia é um procedimento cirúrgico que é completamente inadequado, ele não existe mais hoje em dia, ela não pode acontecer hoje em dia, que é para desligar os lóbulos frontais, direitos e esquerdos de todo o encéfalo, ou seja, a pessoa fica basicamente um vegetal. Ela no máximo senta, levanta, anda, quando consegue fazer essas coisas, senão ela só vegeta o dia inteiro, e era muito comum, todo mundo passava por uma lobotomia, assim, quem eles podiam botar para fazer, eles faziam, aí morria, eles vendiam os corpos e era isso. Era assim, ó, crianças passavam por lobotomia, adultos, mulheres, principalmente mulheres, porque eles falavam que as mulheres tinham crises, então eles faziam principalmente nas mulheres, morria, e era isso, e inclusive era por isso que muitos estudantes de psiquiatria na época iam para o Colônia, porque lá eles tinham centenas de milhares de pessoas para eles testarem quantas lobotomias fossem necessárias, porque se morresse pegava uma outra, se morresse pegava uma outra, e assim eles conseguiam ver como é que funcionava uma lobotomia, voltar para as suas cidades para fazer nos hospitais psiquiátricos das suas cidades. A sensação de impotência era muito grande com os funcionários do Colônia. Muitos deles relatam, principalmente aqui nesse livro da Daniela Arbex, porque ela foi ouvir bastante gente, funcionários e as vítimas, e eles falaram que eles tinham sim vontade de denunciar, só que eles não tinham para quem denunciar. Porque assim, ó, todo mundo sabia que acontecia. Só que vai denunciar para quem? O governo não liga, os coronéis não ligam, a polícia
não liga, porque a polícia estava envolvida nessa máfia aqui também. Tem registros de policiais que iam bater lá na porta do Colônia para entrar dentro, machucar os pacientes, ameaçar os funcionários, jogar água fria nos pacientes, mexer com as mulheres, ou seja, estava todo mundo no meio disso. Então era uma época muito complicada. Tinha realmente funcionários que iam lá porque eram cruéis e eram maus e gostavam de trabalhar lá, mas existiam pessoas que trabalhavam lá porque pagava bem, eles tinham uma família para manter aqui fora e para quem eles iriam reclamar? Tem pessoas que até hoje em dia cuidam dessas vítimas que trabalhavam na época e que assim, ó, eles não queriam fazer a coisa que eles faziam, eles tentavam melhorar as coisas o máximo que dava, mas eles não tinham recurso, eles tinham muitas pessoas, não parava de chegar gente, muita gente morrendo, era um lugar assim, muitos funcionários também queriam mudar a situação, mas não tinham simplesmente como. Os pacientes também eram proibidos pelas freiras de pisarem dentro da capela que tinha dentro do Colônia. Então o que acontecia? Eles criaram a chamada religião de doido, que era porque eles rezavam as suas próprias missas no seu próprio jeito, eles faziam seus altares improvisados, eles rezavam eles próprios, porque para eles, aquela oração que vinha do coração deles, com as palavras deles, com o jeito deles, valia muito mais do que as besteiras em latim que eles tanto ouviam dos outros lugares. Porque aquilo ali para eles, aquele latim que eles não entendiam, que eles não eram permitidos a participarem, aquilo ali sim era língua de louco para eles. Porque eles estavam ali querendo viver uma fé, querendo ter um pouco de esperança no meio do inferno que eles estavam vivendo e eles não tinham sequer essa autorização. Então eles mesmos criaram suas próprias religiões, suas próprias formas de culto ali dentro do Colônia da melhor forma que eles podiam. Junto com esses cultos que eles faziam também, essas religiões, essas orações que eles faziam do seu jeito, também existiam os funerais do Colônia, porque morria muita gente. É registrado que, assim, ó, documentado, tá? Registrado que cerca de 60 mil pessoas morreram dentro do Colônia, mas é estimado mais, ok? Pode ter sido 100 mil pessoas que morreram dentro do Colônia, porque, assim, na época, eles não documentavam. Quando o hospital ficou cheio mesmo, eles não documentavam mais nada, porque não tinham de enfiar tanta gente, tanto papel, tanto documento, então eles não documentavam mais nada. Só que assim, cerca de 60 mil pessoas morreram dentro do Colônia. E essas pessoas, quando elas faleciam, quando elas não eram vendidas para as faculdades de medicina, porque chegou uma época que as faculdades não queriam mais comprar ninguém, porque eles já tinham comprado tanta gente, eles não queriam comprar mais, o que acontecia? Os próprios pacientes eram responsáveis por esses funerais. Então eles eram responsáveis por recolher os corpos, colocar era uma carroça de ferro. Eles abriam os portões do Colônia e eles saíam pela cidade até... Lembra aquele terreno que eu falei que eles compraram para fazer um cemitério, que foi fechado por excesso de material orgânico? É isso, eles levavam até aquele local e eles iam murmurando e cantando o caminho inteiro as suas orações baixinhas e assustavam os moradores da cidade, porque imagina, eles nunca viam aquelas pessoas, as portas só abriam para levar corpos e eles voltavam cantando até o cemitério e cantando até de volta o Colônia, como se esse canto pudesse espantar um pouquinho a dor que eles sentiam de ter que todo dia ter que enterrar tanta gente de uma vez só. Era assim, eles iam 3 vezes ao dia enterrar as pessoas, porque era tipo assim, 8, 7 pessoas. Porque era muita gente que morria e mais gente que chegava. Morria e chegava e nunca acabava. E assim, existia uma ala infantil dentro do Colônia. Só que essa ala infantil, ela não tinha nada de infantil, porque quando essas crianças chegavam no Colônia, na maioria das vezes elas ficavam misturadas com adultos. Homens, mulheres, todos misturados com crianças que estavam todos nus. Era horrível, era uma situação assim terrível. Só as crianças que tinham uma ala infantil eram as crianças que tinham algum tipo de deficiência ou paralisia cerebral, que eles ficavam numa salinha separada em berços e eles não saíam daqueles berços para nada. Para nada é de um ponto assim, ó, quando eles precisavam pegar sol, as enfermeiras arrastavam os berços para o sol e deixavam as crianças lá o dia inteiro, não importa quanto elas chorassem, enquanto elas ficavam lá o dia inteiro. Foram registradas cerca de 33 crianças dentro do Colônia registradas. Existiram várias outras que não foram registradas, que não tem documento, que não tem ninguém, sabe? Foram pessoas assim que passaram por esse lugar e ninguém ficou sabendo. Passaram por esse lugar e a gente não sabe, a gente nunca vai ouvir a história dessas pessoas, porque ninguém registrou. E assim, a crueldade com as crianças era muito grande. Elas apanhavam toda hora. E era de um ponto assim, o governo mandava leite, assim, litros de leite para essas crianças se alimentarem, porque os funcionários tinham que alimentar essas crianças. E o que acontecia? Como eles deixavam passar o tempo e eles não estavam alimentando essas crianças todos os dias, sobrava leite.
o que acontecia? Chegava num dia, sei lá, na sexta-feira, que eles faziam as crianças beberem todo o leite que tinha sobrado. Aí elas vomitavam porque era muito leite, eles faziam elas beber de novo até acabar o leite. Porque eles, ao invés de alimentarem essas crianças do jeito que tinha que ser alimentado todos os dias, eles alimentavam um dia só. Porque eles não tinham tempo de fazer o trabalho deles, que era alimentar essas crianças. Então, assim, não adianta falar porque era falta de recurso, era falta de... Não era falta de nada. Sabe, porque eles tinham os recursos, eles tinham uniforme, não davam, eles tinham comida, não davam, eles tinham dinheiro, era desviado, eles tinham verba, ia para as freiras, não ia para o hospital. Era muito pouco funcionário para muita gente, quando tinha funcionário não era usado as coisas, eram tantos erros que não dá nem para dizer onde é que saiu errado. Além de tudo, assim, onde começou a dar errado. É absurdo, assim, é absurdo. Assim, o Colônia, ele só começou a sofrer um pouquinho as consequências do que estava acontecendo lá para 1960 e 1961. Aqui a gente tá falando, assim, ó, muito tempo depois, porque ele abriu em 1903. Em 1960 começou as primeiras ali repercussões em cima dele, por causa de um jornalista chamado Luiz Alfredo, que ele chegou lá e ele conseguiu autorização para entrar. Ele trabalhava na revista chamada O Cruzeiro. Ele conseguiu autorização para entrar e fotografar esses lugares. Inclusive, ele nunca quis os royalties, né, o dinheiro em cima dessas fotos. Ele fez tudo de graça. Ele foi lá bater foto de todo o Colônia, de tudo que estava acontecendo, e ele usou essas fotos para fazer várias matérias. E assim, na época, foi um escândalo essas fotos, porque as pessoas falaram, não, isso não pode acontecer. Aí o governo falou, não, a gente vai aumentar a verba, e realmente aumentaram a verba. Só que assim, ó, foi vento passageiro. Durou 2, 3 semanas o papo do Colônia e esqueceram. O Colônia continua igual, só que agora recebendo ainda mais verba do governo sem ter mudado nada e só tá aumentando o número de pessoas lá. E assim, quando cai o regime militar é quando as pessoas realmente começam a se movimentar mais, principalmente em cima da luta antimanicomial no Brasil. Porque agora as pessoas podem falar de verdade, porque um dos piores momentos da nossa história do Brasil finalmente acabou. É nesse momento que psiquiatras começam a se movimentar para falar um pouco mais sobre o Colônia. E aqui a gente está falando de psiquiatras que arriscaram a sua licença médica, porque muitos deles foram ameaçados de perderem, de terem suas licenças médicas cassadas por estarem denunciando os horrores do Colônia. Inclusive Foucault, que escreveu o livro História de Loucura, ele veio aqui para o Brasil, ele é um escritor gigantesco, quem estuda psicologia sabe, você vai ter que ler esse cara em algum momento do seu curso. E assim, ó, ele veio para o Brasil, ele viu o Colônia e ele ficou assim, ó, em completo choque. Ele falou sobre o Colônia e tudo mais, deu aquela atenção maior, aí, mas foi vento de passagem de novo. Porque ele conseguiu chamar a atenção para o Colônia e nada mudou. Os psiquiatras chamavam a atenção para o Colônia e nada mudava, porque era muito dinheiro envolvido no meio. Era muito dinheiro mesmo, eram muitas pessoas envolvidas nesse meio, assim, que não queriam que o Colônia acabasse, porque ele ainda era muito rentável. O documentário Em Nome da Razão também ajudou muito a divulgar toda essa luta na época que estava acontecendo contra a Colônia. Só que assim, o documentário, as pessoas assistiam ele na época e pensavam, isso é tudo ficção, na verdade. Tudo ficção, aí é filme, eles gravaram isso aí, nem tem nada a ver, isso aí é filme, porque você assiste hoje em dia, é um negócio assim, ó, muito chocante. Foi bem como a Daniela Arbex disse mesmo, você vê essas imagens, esses filmes, parece que você tá vendo coisa da Alemanha nazista. Não parece que você tá vendo coisa aqui do Brasil, né? Isso aqui é meu país não vai fazer isso aí, daí fez, e você fica com aquele... Sabe, a gente não quer dizer que foi do nosso país, que é a nossa história, mas é a nossa história. A gente não pode simplesmente esquecer da nossa história só porque ela tá suja de sangue, ela é a nossa história. E a gente tem que reconhecer, porque tem pessoas que ainda estão vivas, que viveram no Colônia e estão vivas, ou seja, quando a gente não fala sobre isso, o que é a memória dessas pessoas? O que é todas essas 60 mil pessoas que morreram? Quando a gente não fala sobre isso, é simplesmente absurdo, porque a gente está esquecendo de tudo que essas pessoas viveram até a vida inteira delas, até agora. E assim, a situação dos hospitais psiquiátricos no Brasil só foi mudar lá para 1980, quando a luta antimanicomial atingiu, assim, um dos seus maiores picos, porque daí realmente não tinha mais condições de continuar. E a última célula do Colônia foi fechada em 1996. Ou seja, o Colônia, ele durou aproximadamente 96 anos, quase 100 anos de Colônia, só do Colônia. E assim você pensa, então Colônia fechou, acabou, né? Não, porque tinha esses hospitais psiquiátricos no Brasil
inteiro e até hoje em dia ainda existe. Então não acho de que, por que a gente está falando do Colônia se ele já fechou? Porque ainda existem várias colônias por aí. Você pode falar, não, na minha cidade não tem, mas tem na sua região. Eu sei que tem na minha, tem na sua região e tem vários outros lugares, hospitais do tipo do Colônia. Só que eles são muito escondidos hoje em dia. Na época o Colônia era bem aberto. Hoje em dia os hospitais psiquiátricos eles são bem mais fechados, bem mais reclusos. E é por isso que a luta antimanicomial ainda continua a todo vapor no Brasil. Porque é um absurdo que esse tipo de situação continue acontecendo e a gente continue lidando como se fosse normal. Depois que o Colônia fechou, foram criadas várias casas terapêuticas, centros terapêuticos para manter as pessoas que não tinham condições de viver sozinhas. Porque o quê? Tem pessoas que estavam dentro do Colônia que elas estavam muito debilitadas pelo tempo morando lá, ou então elas realmente tinham alguma questão psicológica. Então, os que não conseguiram sair do Colônia e recomeçar a sua vida, eles continuavam nessas casas terapêuticas. E o que aconteceu? Teve que ter uma mudança total na forma do qual esses pacientes eram tratados, porque eles não estavam mais acostumados a serem tratados como seres humanos. Então, eles tiveram que reaprender a comer de garfo e faca, a usarem o banheiro, a usarem roupas, a poderem andar, a se movimentar, a falar, a se comunicar, a tomarem remédios normalmente, a não estarem dopados o tempo inteiro, a não terem mais eletrochoque. E o que acontecia? Chegou um tempo que esses pacientes nem precisavam mais tomar medicamentos. Porque o que? Eles tomavam medicamentos porque eles estavam em tanto estresse toda hora, que eles se mordiam, eles se arranhavam, mas é porque eles estavam em muito estresse. Agora eles fazem artesanato, eles fazem terapia, eles andam, eles pegam só os que têm condição, ou seja, eles estão sendo tratados com um pingo de dignidade, metade deles nem toma medicamento mais. Uma outra realidade, assim, tiveram pessoas que nunca se recuperaram dos horrores do Colônia, pessoas que nunca mais conseguiram falar, nunca mais conseguiram andar, mesmo que elas tivessem as condições físicas, elas não conseguiam, porque o corpo delas não relembrava mais como fazer essas coisas. Uma das grandes responsáveis por essa mudança depois do fim do Colônia é uma irmã chamada Irmã Mercedes, que ela criou o Lar Abrigado, que é o lugar onde ela ficou principalmente, porque lembra que eu falei que eles tinham 33 crianças na época? Das 33 crianças, 6 sobreviveram e 4 delas são homens, o restante são mulheres, que hoje em dia já são adultos, só que grande parte deles não conseguem sobreviver em sociedade sozinhos, porque eles foram tão maltratados na infância que eles são completamente traumatizados, ou então muitos deles têm deficiências físicas, pela falta de movimentação e pela falta de alimentação na infância, que é um período tão importante para o desenvolvimento. Então, o que aconteceu? A irmã Mercedes, ela ganhou a guarda legal de todas essas pessoas e ela cuida deles como se fossem filhos. Ela dá comida para eles na boca, ela leva eles para pegar sol, para caminhar, ela cuida de todos eles. E assim, ó, você vê no olhar dessas pessoas que elas agora estão conseguindo ser tratadas assim, ó, com o mínimo de dignidade que foi negadas para elas. Assim, ó, teve gente que sobreviveu lá 40 anos no Colônia e que agora está tendo que aprender a usar cama, porque não lembrava qual era a sensação de dormir numa cama, sabe? É assim, ó, no final eu vou falar um pouquinho mais do nome dos pacientes na época e assim, ó, você vai ver a história deles é muito triste, sabe? E a gente vai falar dos que sobreviveram, porque as pessoas que morreram a gente não vai nunca conseguir imaginar a história por trás deles, sabe? Mas quais são os direitos atuais das vítimas do Colônia e de outros hospitais psiquiátricos? Bom, essas pessoas, elas fazem parte de um programa chamado De Volta ao Lar, instituído pelo presidente Lula no ano de 2003, e que fala de, assim, restituir essas pessoas pelos períodos que elas ficaram em longas internações psiquiátricas desprovidas de liberdade. Ou seja, se você ficou mais de 2 anos de uma internação psiquiátrica, onde você foi tirado das suas condições humanas, foi desprovido de sua liberdade contra a sua vontade durante 2 anos, mais de 2 anos, você tem direito a fazer parte desse programa do governo. Esse programa do governo, ele é para tentar restituir essas pessoas, né, recolocar essas pessoas em sociedade. Elas ganham um salário mínimo, mais R$240 de bonificação. Então, assim, mesmo que você não seja estudante de psicologia, como é o meu caso, mesmo que você não esteja trabalhando com isso, mesmo que você não vá trabalhar com isso, é seu papel como sociedade entender essas pessoas, não só pessoas que vieram de instituições psiquiátricas, aquelas pessoas que convivem com você, que tu acha que essa daí não é normal, isso daí, o que é normal? Você é normal? Não sei se você é normal, o que é normal, quem é normal? Não tem como colocar essas pessoas numa caixinha, entende? E assim é muito difícil, porque essas pessoas hoje em dia elas não estão mais em hospitais como Colônia e elas não conseguem se recolocar em sociedade. Elas simplesmente não conseguem, porque elas não conseguem emprego, então elas têm que sobreviver desse auxílio do governo, que é irrisório o valor. Quem é que sobrevive hoje em dia com
R$ 1.200 e 240 de bônus. Ninguém. Você não paga, dependendo do lugar, não paga nenhum aluguel. Então essas pessoas, elas encontram muito dificuldade para sobreviver realmente, porque o governo não vai fazer mais por essas pessoas. Ele está fazendo esse programa porque ele tem que fazer, porque ele tem que restituir o básico que ele não fez na época. Mas essas pessoas ainda hoje sofrem muito. Elas dependem muito de programas que psiquiatras e psicólogos fazem para essas pessoas, porque assim, ó, elas são muito isoladas da sociedade mesmo. E o papo hoje em dia de saúde mental está aumentando muito. A gente está falando muito sobre depressão, ansiedade e tudo mais, mas ele ainda é cercado de tabu. Porque a pessoa fala que ela tem depressão e ansiedade, ela é ouvida. Agora ela fala que ela tem esquizofrenia, mudou. Ninguém mais... As pessoas tratam ela como se ela fosse um animal. Não tem nada a ver. Ela vive uma vida em sociedade normal. Essas pessoas vivem em sociedade normalmente. As pessoas que simplesmente não estão nem aí para essas pessoas, né? Porque elas convivem com a gente, elas trabalham, elas pagam seus impostos assim como a gente e elas têm o direito de viver como a gente vive, só que elas são completamente ignoradas pela sociedade até hoje em dia. E agora, justamente porque a história não pode ser esquecida, porque todo esse holocausto na nossa história ainda não acabou, porque esses hospitais ainda existem, eu vou falar um pouquinho sobre os pacientes na época do Colônia que a gente tem registro. Um pouquinho da história deles ou somente do nome deles, daqueles que eu não tiver conseguido registrar a história. A gente tem a Maria de Jesus, que foi internada porque se sentia triste, o Antônio da Silva, porque ele era epilético. O Antônio Gomes da Silva, que não tinha nenhum diagnóstico de doença nenhuma. Ele passou 24 anos mudo dentro do Colônia porque ninguém perguntou para ele se ele sabia falar. E hoje em dia, quando perguntaram para ele por que ele foi enviado, ele disse que nem lembra mais. A gente tem a Sueli Aparecida, que ela era epilética e teve sua filha tirada de si mesma à força. A gente tem a Conceição Machado, que aos 15 anos ela foi mandada para o Colônia porque ela decidiu reivindicar para o seu pai o mesmo salário que seus irmãos recebiam pelo seu mesmo serviço. Então seu pai a achou rebelde e a enviou para o Colônia. E ela passou literalmente a vida inteira lá sem receber nenhuma visita. No começo ela foi tomada pela indignação, agredia todos, era completamente desafiadora com os funcionários, então como castigo, ela passou mais de 2 anos trancada em uma cela inferior a 10 metros quadrados. Ela só via a luz do sol 20 minutos por dia e ela resolveu usar essa sua força e exigir mudanças dentro do Colônia. E ela se tornou a líder do seu grupo. Ela passou praticamente a vida inteira no Colônia sem receber visita da sua família, sendo agredida pelos funcionários, completamente ali esquecida pela sociedade, se a gente não estivesse falando aqui do nome dela agora. A gente tem a Sônia Maria da Costa, que ela foi rejeitada aos 11 anos por fazer molecagem na rua. E a história da Sônia foi construída dentro do Colônia. A data de nascimento dela é desconhecida, seus pais são desconhecidos. É como se ela tivesse nascido no mundo sem ninguém que apareça. A gente tem a Terezinha, que é amiga da Sônia. As duas sobreviveram ao Colônia e vivem juntas. A gente tem a Celita Maria da Conceição, João Adão, que foi o último lobotomizado do Colônia e ficou vegetando o restante da sua vida. A gente tem o Silvio Savato, que ele era filho de ciganos, loiro, e ele se vestia como uma menina e não recebia visitas da família e sobreviveu. O Roberto foi o único garoto que se tem registro lá daquelas crianças que recebia visita da família. O seu pai foi o visitar, mas se envergonhou com o filho, que teve uma incontinência urinária na sua frente e o abandonou e nunca mais voltou. O menino definhou e morreu de tristeza pela falta da família. A gente tem a Maria Cláudia também, que foi fotografada rastejando nua pela unidade. A prolongada falta de estímulos físicos agravou seu quadro psiquiátrico. Hoje ela tem dificuldades para cuidar de si mesma e necessita de ajuda. José Machado, mais conhecido como Machadinho, foi acusado injustamente de tentar envenenar alguém. Foi mandado para o Colônia sem julgamento até falecer, onde ele morreu dentro da instituição. A gente tem também a Maria Cibele de Alquino, que ela faleceu após 50 anos de internação, despediu-se de vida na companhia de bonecos que ninou durante toda a sua vida. E a gente tem a Elzinha, que sobreviveu e vive em uma das residências terapêuticas de Barbacena, recebendo ajuda para conseguir sobreviver. Ou seja, essas pessoas aqui são 14 pessoas que eu falei. 14 pessoas de um número de mais de 60 mil que passaram pelo Colônia. 14 pessoas é o que a gente tem registro, assim, da história delas, o que aconteceu com elas e as outras.
as outras 60 mil pessoas que a gente não falou sobre que faleceram dentro do Colônia. Assim, a história do Holocausto brasileiro é simplesmente uma das mais tristes do Brasil, porque hoje em dia, no lugar do Colônia, foi construído o chamado Museu da Loucura, Museu dos Doidos, que eles colocaram o nome. E assim, ele tá fechado para reforma desde 2015, e assim, eu entendo que as pessoas falam que é uma boa memória pro Colônia, eu não acho. Aquele lugar eu acho até uma falta de respeito, porque você vai no lugar, assim, tá fechado no momento, então eu nem acho que vão abrir novamente. Mas assim, parece que é muito uma vangloriação do que aconteceu, porque tem os instrumentos lá que eles usavam para eletrochoque, para lobotomia, e tem as fotos, e tem, assim, é muito aquela coisa vangloriada, como se fosse uma coisa assim, é um ponto turístico da cidade, você vai lá ver o Museu dos Loucos, sabe? Daí ele tá fechado para reforma, não sei se vai abrir, o cemitério tá fechado, ou seja, se a gente for ficar quieto em relação a isso, daqui a pouco não vai ter mais nada que lembre que isso aqui aconteceu, a não ser os livros, as fotos, isso aí daqui a pouco vão começar a falar que é invenção, que é Photoshop, porque é isso que, né, pessoas negacionistas fazem, né? É Photoshop, não existiu de verdade, estão inventando, é filme, é filmagem, sendo que a gente sabe que existiu, então é importante que a gente fale sobre isso, porque existiu, essas pessoas viveram, essas pessoas estavam aqui com a gente, e assim, por conta de irresponsabilidade da sociedade na época, do governo na época, assim, que eram todos coniventes com essa situação, essas pessoas morreram. E se a gente continuar quieto em relação a, assim, não se movimentar, assim como a luta antimanicomial está se movimentando agora, essas situações vão continuar acontecendo. E aí, no futuro, a gente vai querer que aconteça uma outra situação dessa, que a gente tem que estar vendo por filme e documentário, livro, o que aconteceu porque a sociedade não dava mínima na época? Será que a gente vai ser essa sociedade de novo que não dá mínima para a saúde mental, não dá mínima para essas situações? Mas enfim, esse foi o meu vídeo sobre o Holocausto brasileiro. Eu fiz um apanhado, eu vou colocar aqui embaixo todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo, tanto o livro, eu vou deixar também o link para você comprar o livro, porque eu recomendo muito, porque nada que eu falei aqui substitui o que a Daniela fala nas palavras maravilhosas dela no livro, porque ali tem muita pesquisa, então eu vou deixar tudo aqui embaixo, porque o meu vídeo não substitui o trabalho dela em momento algum. E assim, se você quiser usar aqui embaixo a nossa caixinha de comentários para conversar um pouco sobre isso, porque eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos uma história envolvendo essa questão da saúde mental, envolvendo essa questão do preconceito e principalmente desses hospitais psiquiátricos, porque todo mundo conhece alguém que foi mandado para um desses, que foi um parente distante, alguém da sua família vai saber sobre. Então assim, a gente pode usar aqui embaixo como se fosse uma caixinha aí de desabafo em relação a isso, porque eu acho que essas histórias não podem se perder no tempo, né? Porque elas fazem parte da nossa história mesmo, você gostando delas ou não. Muito obrigada por ter assistido ao meu vídeo. Não esquece de comprar o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex aqui embaixo. Tchau!